Capítulo 19. As visões e palavras de Deus, embora verdadeiras, podem ser para nós ocasiões de erros. Provas tiradas da Sagrada Escritura. Já dissemos como as palavras e as visões divinas, embora sejam verdadeiras e certas em si mesmas, nem sempre o são relativamente a nós, por dois motivos: o primeiro e devido à nossa maneira imperfeita de as entender, o segundo provém das suas causas ou fundamentos algumas vezes variáveis. Quanto à primeira razão, é evidente que Deus, sendo infinito e imperscrutável, encerra ordinariamente em suas profecias e em suas revelações alguns pensamentos e concepções muito diferentes do sentido que comumente lhes podemos atribuir, e são ainda tanto mais verdadeiras e certas quanto menos assim nos parecem. Vemos bem esta verdade a cada passo, na Sagrada Escritura. Nela lemos que muitos daqueles homens da antiguidade não viam a realização das profecias e palavras de Deus conforme esperavam, porque as tomavam segundo sua interpretação pessoal, e muito ao pé da letra. Isto aparecerá claramente pelos textos seguintes. No Gênesis, depois de conduzir Abraão à terra de Canaã, Deus lhe diz: eu te darei esta terra. Gênesis 15,7. Mas Abraão, já velho, não via cumprir-se esta promessa tantas vezes renovada. Certa ocasião em que o Senhor ainda repetia, o santo patriarca o interrogou: Senhor Deus, por onde poderei conhecer que hei de possuí-la? Gênesis 15,8. Deus, então, revelou-lhe como tal promessa não se realizaria em sua pessoa, mas na de seus filhos, que possuiriam a terra de Canaã 400 anos mais tarde. Compreendeu deste modo Abraão o significado em si mesmo tão verdadeiro, porque sendo dada a terra de Canaã aos seus filhos por amor dele, era o mesmo que lhe dar pessoalmente. Estava, pois, Abraão enganado no seu primeiro modo de entender. Se agisse então o segundo seu juízo, poderia errar muito, pois a profecia não era para cumprir-se durante a sua vida. E aqueles que conheciam a promessa divina, e viram a Abraão morrer sem vê-la realizada, ficaram confusos pensando ter sido falsa. Outra prova temos na história de Jacó, seu neto. No tempo da desoladora fome que afligiu o país de Canaã, José fez vir seu pai ao Egito, e, durante a viagem, Deus apareceu a este e lhe disse: Jacó, Jacó, não temas, vai para o Egito, eu irei para lá contigo, e eu te tornarei a trazer, quando de lá voltares. Gênesis 46,3 a 4. A profecia não se realizou conforme o sentido literal, pois sabemos que o santo velho Jacó morreu no Egito e de lá não saiu com vida. A profecia devia aplicar-se aos seus filhos, os quais tirou o Senhor dali muitos anos depois, sendo ele próprio seu guia. Donde, se alguém soubesse desta promessa divina a Jacó, pudera ter por certo que o mesmo Jaquees, entrando vivo e em pessoa no Egito por ordem e proteção do Senhor, assim também vivo e em pessoa devia sair dali. Não empregara Deus as mesmas expressões para lhe prometer sua assistência quando tivesse que sair. Quem assim julgasse teria decepção e espanto vendo Jacó morrer no Egito, antes de se realizar a promessa divina. Deste modo, as palavras de Deus, veracíssimas em si mesmas, podem, no entanto, ser ocasião de engano. Eis um terceiro exemplo.
do livro dos Juízes. Todas as tribos de Israel se reuniram para punir certo crime cometido pela tribo de Benjamim. O próprio Deus lhes indicara um chefe guerreiro e os israelitas certos estavam da vitória, ao se verem vencidos e com 22.000 dos seus jazendo no campo de batalha. Muito admirados ficaram. Puseram-se todo dia a chorar em presença de Deus, não sabendo a causa de sua derrota, pois haviam entendido a vitória por certa. Como perguntassem ao Senhor se deviam ou não voltar ao combate, respondeu-lhes que fossem pelejar. Seguros da vitória, saíram com grande ousadia, mas novamente foram vencidos, perdendo 18.000 homens. Caíram em grandíssima confusão, não sabendo mais o que fazer, pois, mandando-lhes o Senhor que pelejassem, sempre saiam vencidos, mormente e cedendo eles aos seus contrários em número e fortaleza, porque os homens da tribo de Benjamim não eram mais de 25.700, enquanto eles formavam um exército de 400.000. No entanto, não os enganara a palavra de Deus. Eles, sim, se enganavam em seu modo de entender porque não lhes havia dito o Senhor que venceriam, senão que combatessem. E nessas derrotas quis castigar certo descuido e presunção que havia neles, e por esse meio humilhá-los. Mas quando finalmente lhes respondeu que venceriam, alcançaram de fato a vitória, embora com muita astúcia e trabalho. Juízes 20. Deste modo e de outros muitos, sobrevêm vários enganos às almas, em relação às palavras e revelações da parte de Deus, pelo motivo de se prenderem a letra e a forma exterior, porque, como já demos a entender, o principal desígnio de Deus nessas coisas é declarar e comunicar o Espírito ali encerrado e, sem dúvida, difícil de entender. Tal Espírito é muito mais abundante que a letra, muito extraordinário e fora dos limites dela. Assim, o que se prender à expressão literal ou à figura ou à forma aparente da visão não poderá deixar de errar muito, achando-se depois bem confuso e desprovido, por se haver muito guiado em tal assunto, segundo o sentido, em vez de dar lugar ao Espírito em desnudez dos sentidos. A letra mata e o Espírito vivifica. Segunda Epístola aos Coríntios 3,6. Como de São Paulo. Havemos, portanto, de renunciar à letra que neste ponto são os sentidos, e ficar às escuras na fé, que é o Espírito, incompreensível aos sentidos. Aí está porque a maior parte dos filhos de Israel, entendendo muito literalmente as palavras e sentenças dos profetas, ao ver que não se realizavam conforme suas esperanças, desprezavam as profecias não lhes dando fé. Chegou esse desprezo a tal ponto, que havia entre eles um dito popular, quase como provérbio, escarnecendo dos profetas. Disto se lamenta Isaías nestes termos: a quem ensinará Deus a ciência? E a quem dará a inteligência da sua palavra? Aos que já se lhes tirou o leite, aos que acabam de ser desmamados. Eis que todos dizem, por escárnio, dos profetas, porque manda, torna a mandar, manda, torna a mandar, espera, torna a esperar, espera, torna a esperar, um pouco aqui, um pouco aí. Porquanto com outros lábios em outra linguagem ele falara a este povo. Isaías 28,9 a 11.
onde claramente dá a entender o profeta como o povo fazia burla das profecias e dizia por escárnio o provérbio: espera, torna a esperar, como se as predições de Isaías nunca mais se devessem cumprir. Estavam apegados à letra, que é como leite de criancinhas, e aos sentidos, que são os peitos, contradizendo a grandeza da ciência do Espírito. E assim exclamava Isaías: a quem dará ele a inteligência da sua doutrina, senão aos privados do leite da letra e desses peitos dos seus sentidos? Por isto é que não as entendem senão conforme esse leite da aparência exterior e segundo os peitos dos sentidos, aqueles que dizem: manda, torna a mandar, espera, torna a esperar etc. Pois na doutrina da boca de Deus e não ao modo deles, e noutra língua que lhes é estranha, é que o Senhor lhes quer falar. Não havemos de reparar, portanto, em nosso sentido e linguagem quanto às revelações divinas, sabendo que o sentido e linguagem de Deus são muito diferentes do que pensamos, e difíceis para o nosso modo de entender. De tal maneira assim que Jeremias, sendo profeta de Deus, parecia não compreender a significação das palavras do Onipotente, tão diversas do comum sentir dos homens, e pondo-se ao lado do povo, exclama: ai, 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 Senhor Deus! É possível teres enganado a este povo e a Jerusalém, dizendo-lhes: vós tereis a paz, e eis agora lhe chega a espada até a alma. Jeremias 4,10. Ora, a paz prometida pelo Senhor ao seu povo era a aliança entre ele e o gênero humano por intermédio do prometido Messias, e os israelitas a entendiam no sentido de uma paz temporal. Por isto, quando tinham guerras e trabalhos, logo lhes parecia Deus enganá-los, pois sucedia o contrário do que esperavam. E então diziam por Jeremias: esperamos a paz, e este bem não chegou. Jeremias 8,15. Era impossível deixarem de cair no erro, porque se guiavam unicamente pelo sentido literal. Quem, com efeito, não ficaria confundido, entendendo ao pé da letra esta profecia de Davi sobre Cristo em todo o Salmo 71, e, particularmente, por estas palavras: e dominará de mar a mar, e desde o rio até aos confins da redondeza da terra. Salmo 71,8. E mais adiante: porque livrará o pobre que o invoca e o miserável que não tem ajuda. Salmo 12. E, a par destas palavras, vendo nosso Senhor nascer na obscuridade, viver em pobreza e não somente não reinar como dominador na terra, mas se submeter aos caprichos da população mais vil, até ser condenado à morte sob o governo de Pôncio Pilatos. E, ao invés de livrar seus discípulos da opressão dos poderosos da terra, permitir que fossem mortos e perseguidos por seu nome. É que essas profecias deviam ser compreendidas espiritualmente de Cristo, e deste modo eram absolutamente verdadeiras. De fato, Cristo não é apenas Rei da terra, mas do céu, porque é Deus. E aos pobres que o haviam seguido, não somente havia de remir e livrar do poder do demônio, O mais forte inimigo, contra o qual não tinham então defesa, mas faria desses pobres herdeiros do reino celeste. E assim falava Deus segundo o significado principal, isto é, de Cristo e seus sequazes, de reino eterno e liberdade eterna.
Mas os judeus não entendiam assim as profecias, visavam nelas o menos principal, do qual Deus faz pouco caso. Pensavam em reino temporal e liberdade temporal, que aos olhos de Deus nada valem. Cegos pela baixeza da letra e não compreendendo o espírito e verdade nela encerrados, tiraram a vida a seu Deus e Senhor, segundo disse São Paulo, os que habitavam em Jerusalém, e os príncipes dela, não a este, nem as vozes dos profetas, que cada sábado se leem, sentenciando-o, as cumprirão. Atos dos Apóstolos 13, 27. Esta dificuldade de interpretar convenientemente as palavras de Deus era tão grande que até os próprios discípulos de Jesus, após haverem convivido com ele, ainda andavam enganados, como, por exemplo, os 2 discípulos que iam para Emaús e, no caminho, tristes e desconfiados, diziam: nós esperávamos que ele fosse o que resgatasse a Israel. São Lucas 24,21. Esperavam uma redenção e senhorio temporal, e Cristo, nosso Senhor, aparecendo-lhes, os repreendeu, chamando-os de estultos e tardos de coração para crer nas coisas preditas pelos profetas. São Lucas 25. Mais tarde, no momento mesmo em que o Senhor ia subir ao céu, alguns discípulos, submersos ainda nesta rudeza, perguntaram-lhe: Senhor, dar-se-á acaso que restituas neste tempo o reino a Israel? Atos dos Apóstolos 1,6. O Espírito Santo por vezes inspira aos homens muitas palavras cujo sentido oculto não é entendido por eles. Assim aconteceu quando fez dizer a Caifás a respeito de Cristo: convinha morresse o homem pelo povo, para não perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo. São João 11,50. Mas dava a essas palavras um significado bem diverso daquele que o Espírito Santo tinha em vista. Todos esses exemplos nos provam, com evidência, a necessidade de não nos prendermos às revelações e palavras, mesmo de Deus, porque a nossa maneira de compreender nos faria cair muito facilmente no engano. Todas são abismos e profundidade de espírito. Restringi-las, pois, a nosso sentido limitado e querer apanhar com a mão o ar e os átomos de que está carregado, o ar nos escapa, e na mão nada fica. O mestre espiritual, portanto, há de procurar que o espírito do seu discípulo não se detenha em querer fazer caso de todas essas apreensões sobrenaturais, que são apenas átomos do espírito, com os quais somente ficará, e sem espírito algum, mas, afastando a alma de todas as visões e palavras, obrigue-a a saber ficar na liberdade e nas trevas da fé, onde se recebe a liberdade e abundância de espírito, e, consequentemente, a sabedoria e a inteligência verdadeira das palavras divinas. Porque é impossível ao homem não espiritual julgar as coisas de Deus ou mesmo interpretá-las segundo a justa razão, e não é espiritual quem as julga segundo o sentido. E assim, embora as veja, sob o sentido, não as entende. Isto quis dizer São Paulo, mas o homem animal não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque lhe parecem estultícia, e não as pode entender, porquanto elas são espirituais. Mas o espiritual julga todas as coisas. Primeira Epístola aos Coríntios 2,14 a 15. O homem animal apoia-se sobre o testemunho do sentido, e o homem espiritual não se prende nem se deixa guiar pelo sentido.
é temeridade, pois, atrever-se a tratar com Deus ou dar licença a alguém para fazê-lo por essa via de apreensão sobrenatural pelo sentido. E para melhor se ver esta doutrina, citemos alguns exemplos. Suponhamos o caso de um santo muito aflito devido às perseguições dos seus inimigos. Ouve a voz de Deus a dizer-lhe: livrar-te-ei de todos os teus inimigos. Esta profecia pode ser muito verdadeira, e, contudo, virem os adversários a prevalecer contra o santo, fazendo morrer as mãos deles. E, assim, quem a interpretasse segundo o sentido temporal das ditas palavras, enganar-se-ia. Porque Deus pode ter falado da verdadeira liberdade e vitória que é a salvação, na qual de muito melhor modo está a alma livre e vitoriosa de todos os inimigos, do que se fosse libertada de todos aqui na terra. Era, pois, a profecia muito mais real e de significação muito mais ampla do que se poderia pensar interpretando-a somente em relação a esta vida. Deus, quando fala, sempre visa em suas palavras o sentido principal e mais proveitoso, e o homem pode compreender a seu modo e segundo o fim menos importante, e assim enganar-se. Vemos o mesmo na profecia que fez Davi de Cristo, no Salmo 2, dizendo: tu os governarás com vara de ferro, e quebrá-los-ás como vaso de oleiro. Salmo 2,9. Na qual se refere Deus à perfeita e principal soberania do seu Filho, que é eterna e se realizou, e não ao seu reinado temporal, não manifestado durante a vida terrestre de Jesus Cristo. Citemos outro exemplo. Uma alma inflamada em grandes desejos de sofrer o martírio talvez ouça a voz de Deus responder às suas aspirações dizendo-lhe: tu serás mártir. Esta promessa enche-a interiormente de imensa consolação, e lhe dá confiança de que assim acontecerá. Contudo, essa pessoa não sofrerá o martírio, e a palavra divina será verdadeira. Mas como explicá-lo, se não se realiza? Porque se cumpre e poderá cumprir segundo a parte essencial e principal da profecia, isto é, Deus dará à alma o amor e a recompensa do martírio, e assim é verdadeira a sua promessa satisfazendo-lhe os desejos, pois a aspiração formal da mesma alma não era sofrer tal ou qual gênero de morte, mas servir a Deus nos trabalhos e exercitar o seu amor por Ele, como mártir. Com efeito, sem o amor de nada vale o martírio por si mesmo, e o amor juntamente com o ato e o mérito do martírio são plenamente dados à alma por outros meios. Assim, ainda não morrendo mártir, ficará muito satisfeita em receber o que desejava. Estes desejos e outros semelhantes, que nascem de amor ardente, embora nem sempre se cumpram como as almas os entendem, realizam-se de outro modo muito melhor e de maior glória para Deus, do que poderiam jamais pedir. Neste sentido, diz Davi: o Senhor ouviu o desejo dos pobres. Salmo 9,17. Nos Provérbios, diz-nos igualmente a sabedoria divina: aos justos se lhes concederá o seu desejo. Provérbio 10,24. Grande número de santos, bem o sabemos, desejaram muitas coisas singulares para o serviço de Deus. Se o seu desejo, justo e verdadeiro, não foi realizado aqui na terra, é de fé que teve perfeito cumprimento na outra vida.
Sendo inegável esta verdade, não serão menos verdadeiras as palavras do Senhor quando promete a realização dos desejos de alguma alma neste mundo, e a promessa é cumprida de modo diverso do que se esperava. As palavras e visões divinas podem, então, por essa e muitas outras maneiras, ser verdadeiras e certas e, não obstante isso, acontecer que nos enganemos a seu respeito, porque não sabemos penetrar nos altos fins e profundos sentidos que Deus nelas tem em vista. Assim, é mais seguro e acertado exortar as almas a fugir com prudência de tais coisas sobrenaturais, acostumando-as, como dissemos, à pureza de espírito na obscuridade da fé, o único meio para alcançar a união divina.